Bem-vindos a mais um conteúdo da série Conteúdo Serial. Eu já gravei um vídeo uma vez falando sobre esse livro daqui, História da Alimentação. E aí ele percorre toda a história da civilização no sentido de mostrar como é que a humanidade se alimentou desde os primórdios até hoje em dia. E o homem ainda faz o que o macaco fazia. O que eu queria falar sobre uma coisa muito simples, mas eu achei maravilhosa, que eu li nesse livro, já pro finalzinho dele, que é sobre um sujeito chamado Boulanger. Não me pergunte detalhes. Eu tô no feeling, tô no flow, tô aqui no flow. Não tô no feeling, eu tô no flow. Então, eu vou ler um trechinho de uma coisa que me fez lembrar até um perfil no Instagram que tem, de 3 irmãos, que, não sei se você já viu isso, tem no Instagram e no TikTok também, são 3 irmãos, e no início a gente só via 2 irmãos, um menino e uma menina, num quarto, eles pareciam que estavam numa república, mas eu acho que era a casa deles. E aí chegava uma terceira pessoa, uma voz jovem, um rapaz, falando: vocês sabiam que... Aí eu já esperava, todo mundo já espera, porque ele sempre começava o vídeo assim: você sabia que... E aí ele conta alguma coisa, que aí no final, os 2 irmãos, eles matam a charada. Em geral, uma curiosidade da história. E aí ele fala, pode ser uma curiosidade da história, pode ser uma curiosidade da língua portuguesa, e alguma coisa relacionada à biologia, à ciência, e é muito divertido. Não sei se vocês já viram, eu não lembro o nome desse perfil, mas são 3 irmãos. Aí depois de um bom tempo, essa terceira pessoa que vem chega e fala assim: você sabia que ele se revelou? Aí todo mundo descobriu que eles eram 3 irmãos, e aí eles sempre faziam esse tipo de pegadinha, pegadinha de Wikipédia, né? Pegadinha de conhecimentos gerais, ele fazia com os irmãos, né? E aí tem variações disso, muito legal. Mas eu caí numa coisa dessas nesse livro. Então o livro virou para mim e falou assim: você sabia que... E eu, uau, que loucura! Compartilhar com vocês, porque esse uau ficou na minha cabeça vários dias. E aí eu não scriptei, então eu vou aqui, como falei, no flow, compartilhar com vocês essa maravilhosa descoberta do Você Sabia. Olha que interessante. Por volta de 1765, um certo Boulanger, dito Champdouze, eu não falo francês, então estou lendo o que está aqui. Um sujeito, em 1765, ele abriu uma boutique nas proximidades do Louvre, aquele museu na França, em Paris. E aí ele começou a vender uns caldos restauradores. E aí o caldo, ele é à base de carne, basicamente carne, e esses caldos que ele vendia, eles tinham propriedades, ou tinha proposta de dar um ânimo, de restaurar as pessoas. Acho que você já matou a charada, que eu não fiz um grande mistério, eu estou lendo o texto aqui. Desde o final da Idade Média, a palavra restaurante designa esses caldos ricos que incluem carne de aves e bois, diversas raízes, cebolas, ervas e, segundo as receitas, especiarias, um tipo de açúcar, pão torrado, cevada, manteiga, assim como produtos de aparência tão insólita quanto pétalas secas de rosas, passas, âmbar, etc. Para atrair o cliente, ele colocou uma inscrição que chamava a pessoa a se restaurar ali com aqueles caldos que ele fazia. Começou a vender outras coisas que alguns outros comerciantes, especialistas não concordavam, deu um BO danado e eles foram a juízo. Ele ganhou a causa e pôde vender os caldos dele e os outros pratos, ele vende patas de carneiro com cremes de queijo, coisas assim. E aí ele pôde fazer isso. E aí, essas lojas dele começaram a fazer sucesso e aí foram abrindo outras lojas. E sim, meus amigos, sim, os caldos restauradores e o caldo que restaurava deu origem à palavra que a gente conhece hoje, chamada restaurante. Então, as pessoas vão num lugar para comer coisas que vão deixar elas mais
felizes, restauradas, vamos dizer assim. E nos anos que precedem a Revolução Francesa, multiplicaram-se os restaurantes que servem em porções pratos requintados. E antigamente não existia o restaurante como ele é hoje. O restaurante foi criado ali, 1700, final de 1700, por esse cara, com esses caldos. Mas o restaurante, como a gente conhece mais ou menos, ele foi lá um pouco antes da Revolução Francesa. E aí as mesas, olha só, que doideira, pra mim, muito louco isso. Pensar que isso é tão recente, né? Pratos requintados, não mais em mesas mal cuidadas, comportando várias pessoas, mas em mesinhas cobertas de toalhas individuais ou reservadas para determinado grupo de clientes. As iguarias disponíveis estão inscritas numa folha com moldura e, além disso, no final da refeição, apresenta-se ao cliente a nota de pagar, a conta. Então, quando eu vi isso, eu fiquei pensando, meu Deus, como é recente a invenção do restaurante. O restaurante não foi inventado, ele surgiu a partir de um comércio específico de caldos que restauravam as pessoas. E aí eles foram tomando forma, com mesa, com toalha, com, né, um prato em que a pessoa se servia ali. E depois vinha a conta, como a gente conhece hoje. Então, é meio bobo pensar nesse tipo de coisa. Pode até ser, mas eu não acho não. Eu só fico deslumbrada, assim, eu fico impressionada com o fato de restaurantes serem invenções, assim, o restaurante é uma invenção relativamente nova. Então não é uma coisa que existe desde 1500, 1400, 1300. Não existe. Não existia restaurante na Europa. Não existia restaurante. E o restaurante foi existir perto da Revolução Francesa. Não foi na Itália, não foi em Florença em 1500 e 1600. Não foi. Foi perto da Revolução Francesa na França. Então, para mim também tem muita explicação. Eu não segui a leitura depois disso. Eu parei nisso e fiquei uau. E dali a seguir eu não sei como é que foi se espalhando por toda a Europa. Vou continuar lendo ali, talvez eu fale sobre isso nos meus stories, mas esse conteúdo aqui é para dizer uma curiosidade e falar como coisas que a gente pode imaginar que são novas e recentes, invenções impressionantes que às vezes é muito velho. Como, por exemplo, a propaganda, o marketing. Tem muita gente na internet agora, depois de fórmulas, depois de métodos, depois de uma série de coisas, seguindo receitas que viraram clichês, até falei sobre isso recentemente, mas depois de fazer tudo isso, estão voltando a pensar no marketing, na propaganda, como é que ela era feita antes e como é que ela pode conectar, como é que você contar uma história pode funcionar. Então, da mesma forma que tem muita gente pensando assim, nossa, vamos, isso tudo é muito novo. E aí a gente se dá conta que não, já se fazia isso há 40, desde a década de 60, 50, por aí. Também tem coisas que a gente pensa que eram muito antigas, como esse lance dos restaurantes, e não são. É recente. É recente para a história da humanidade, 1765. Para mim, assim, na minha concepção, é muito recente para a história da humanidade eu pensar numa estrutura que é tão comum como um restaurante. Então, eu queria compartilhar isso um pouquinho com você, como aqui é um lugar de compartilhar pensamentos, coisas, descobertas e a minha rotina. Estou compartilhando isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Até o próximo vídeo. Um beijo.